que vale mais? O que você acha que é mais importante? Uma aparência de religiosidade, uma preocupação apenas com o exterior, em ser visto pelos outros, ou uma atitude constante, uma ação concreta, constante, para viver, fazer aquilo que é certo? É sobre isso que eu gostaria de pensar aqui hoje no Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Hoje, se bem que hoje aqui para mim, não é fé e café não, é fé e ginger beer, literalmente cerveja de gengibre. É chamado de cerveja porque é fermentado. É uma bebida, um refrigerante na verdade, gaseificado e não alcoólico, 0% de álcool. Deixa eu mostrar aqui a garrafinha. Estou mostrando porque isso é algo que a gente não tem no Brasil. Pelo menos eu nunca vi, eu acredito que não tem, não chegou no Brasil não. Ginger beer, um refrigerante agradável, muito leve. Nesses últimos dias eu não consegui gravar o programa porque eu estava em viagem, voltando da China. Já estou de volta na Nova Zelândia, e passando de um fuso horário para outro, e não tive condição realmente. O acesso à internet estava bastante limitado, mas hoje a gente já está conseguindo gravar mais uma vez. Então eu aproveito para agradecer a quem já se inscreveu. Peço a você que está chegando agora, que se ainda não se inscreveu, que o faça. Curta também, clica aí na mãozinha do joinha, coloque seus comentários, suas impressões. Tudo isso ajuda muito e eu te agradeço. Mas a pergunta que eu fiz no início, o que você acha que vale mais? Só uma aparência de algo externo, uma vivência de uma religiosidade para que as pessoas vejam, ou algo concreto, na prática, algo que você vive na prática, e não apenas algo que é mais um teatro, uma encenação do que outra coisa? Bom, eu tenho certeza das pessoas que estão acompanhando, que estão vendo esse canal, de cada 10, 11 vão dizer que melhor é a gente viver e não apenas ter uma aparência. Só que ter uma aparência de religiosidade é tão comum, isso acontece com tanta frequência, e muitas vezes nós pensamos que apenas o ritual resolve, apenas a gente fazer certos gestos e pronunciar certas palavras, que basta isso e mais nada. Nós nos enganamos. E o povo de Israel, o povo antigo de Israel, se enganou muitas vezes também. E muitas vezes Deus enviou profetas que lembraram ao povo que eles estavam preocupados demais com uma religiosidade externa, com a aparência, e não tinham a vivência daquilo que Deus quer de fato. Por que eu estou falando tudo isso? Você vai entender. Eu quero ler aqui alguns versículos do profeta Amós, capítulo 5. Diz assim: eu aborreço. Aborrecer na Bíblia quer dizer não gostar. Deus dizendo por intermédio do profeta: eu não gosto, eu desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, eram reuniões religiosas especiais que o povo antigo de Israel fazia. Não tenho prazer nenhum nessas reuniões religiosas de vocês. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Não atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. No contexto da época, né, que o profeta está falando isso aqui, as exigências que eles tinham da lei de Moisés, mas que eles pensavam que bastava fazer aquilo, só um ritual, sem que houvesse uma prática concreta daquilo que Deus quer de fato. Prossigo aqui a leitura. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, né? Palavra de uso raro, né? Estrépito. O barulho dos teus cânticos. Vocês estão cantando, mas para, eu não quero escutar isso. Deus está falando assim. Palavras fortes, né, que Deus está dizendo aqui. Não ouvirei as melodias das tuas liras. Vocês podem executar instrumentos musicais, podem cantar, eu não vou escutar. Olha só. Antes, nós temos aqui uma adversativa. Quer dizer que vai mudar aqui o tom.
E é exatamente isso que acontece. O texto chama a nossa atenção para uma mudança que virá. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Juízo e justiça. Essas palavras aparecem na Bíblia muitas vezes. Juízo no sentido daquilo que é justo, que é certo, que é correto. Justiça é um dos temas mais importantes da Bíblia. O povo pensava que poderia viver de maneira injusta e se fizesse os rituais religiosos estaria tudo bem. E aí o profeta Amós vai dizer, não. Pode fazer festa, reunião religiosa, cantar, executar instrumentos musicais, Deus não vai dar atenção nenhuma para isso. O que ele quer é justiça na vida, na prática, no dia a dia. E hoje, por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque hoje é 4 de abril, aniversário da execução, do assassinato de Martin Luther King Jr., pastor batista negro dos Estados Unidos. Ele foi executado nesse dia 4 de abril, 57 anos atrás. Ele tinha apenas 39 de idade. Ele tinha sido até então o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Agora, décadas depois dele, nós vimos a Malala, aquela garota, aquela mocinha do Paquistão, que ganhou o Nobel da Paz com menos de 39. Mas na sua época, Luther King Jr. foi o mais jovem ganhador desse prêmio. Ele lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele protestou contra a participação daquele país na guerra do Vietnã. Ele falou que era absolutamente desnecessário aquilo, um gasto absurdo de dinheiro e sacrifício de vidas jovens no outro lado do mundo, né, o Vietnã em relação aos Estados Unidos. Para quê? Para absolutamente nada. Ele protestou contra isso. E houve muitos religiosos no seu tempo, homens que tinham até uma doutrina teológica correta, ortodoxa, mas que não viviam a justiça e criticaram Luther King Jr. por causa disso. Muitas pessoas que o criticaram por ele defender os direitos civis dos negros. A discriminação racial era legalizada nos Estados Unidos na época dele. Hoje não é mais, graças, humanamente falando, ao empenho de Luther King Jr. pela justiça. Lutar pela justiça. Não apenas ter uma aparência de religiosidade, mas fazer na prática aquilo que é necessário. Lutar pelos que não têm nem vez nem voz. Protestar contra as injustiças, sejam estas quais forem. Fazer o que está ao nosso alcance, denunciar o mal, para que a justiça corra como um ribeiro perene, ou seja, um rio que corre o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É isso que Deus quer. Pense nisso.